Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio. A gente hoje está muito animado para estudar Alma de 8 a 12 e o tema da semana é Jesus Cristo virá para redimir seu povo. Então a gente vai ver coisas muito legais e para a gente conversar hoje aqui, nós temos uma convidada especial, a Elizabeth, a Bebete, amiga das meninas, que a gente já estava conversando aqui, conheci hoje, um prazer ter você aqui com a gente. Você quer se apresentar um pouquinho? Eu sou Elizabeth, eu nasci na igreja, em Porto Alegre, eu vim morar nos Estados Unidos que eu tinha uns 10 anos, meus pais vieram fazer mestrado aqui na BYU, a gente ficou aqui um tempo, e daí voltou para São Paulo. Depois disso eu morei na China 2 vezes, servi minha missão na Inglaterra, aí depois da missão eu vim fazer BYU Idaho, que eu conheci meu marido. 10 anos depois estou aqui com 2 filhos, um de 4 e um de 6. É isso. Família pioneira, né? Minha família foi pioneira. Minha avó se batizou quando ela tinha 14 anos. Ela com a irmã dela, a avó dela e a mãe dela foram uma das 4 dos 7 primeiros a se batizar. Teve um batismo de 7 pessoas em Porto Alegre, em 1938. E ela era uma delas. Tanto que tem, se tu vai no Templo de São Paulo, no Centro de Visitação, tem fotinho deles e coisa. Que especial. E você é da família da sua mãe, você tinha comentado do seu pai também. Meu pai também. Meu pai, o avô dele se batizou. Depois que aconteceu algumas coisas na família e coisa, a avó dele orou, que ela era de outra religião, e disse, eu preciso de um sinal para ajudar meu marido. E os missionários bateram na porta dela. Então, o meu avô tinha 1 ano de idade na época. E daí eles se batizaram e ficaram firmes e tal. Meu avô serviu missão, depois meu pai. Você é qual geração, então? Quarta? Então, do meu pai eu sou 4ª, da minha mãe eu sou 5ª. Muito legal. Conta pra gente aí qual que é a sua geração no Evangelho. A gente hoje vai estudar sobre alma, né? E uma das grandes coisas que eu gostei muito daqui é sobre a parte missionária, né? Que a alma, ele tinha se arrependido e ele foi para batizar. Então, é muito legal quando a gente ouve essas histórias, porque às vezes você, essa primeira geração, é você que está passando por isso e que está aceitando o Evangelho, né? Então, nesse capítulo, a gente vai ver como alma, ele fez realmente esse trabalho missionário, ele fez o que o Senhor mandou, né? Ele teve aquele momento que ele estava lá e aí o povo de Amonia estava muito iníquo, ele, né, ficou triste, o anjo apareceu e a gente vai ver, né, coisas assim e também vamos estudar muita doutrina. Ele teve muito sucesso na obra missionária, né? Ele converteu as pessoas à terra de Zarahemla, Gideão, Meleque, antes de chegar em Amonia. Mas aí, quando ele chega em Amonia, o povo zomba dele, expulsa ele, né? Cuspe, expulsa, enfim. E aí, ele queria muito converter esse povo, né? Ele tava, eu tô aqui por vocês, não é por mim, é por vocês, eu quero que vocês sejam salvos, né? Então, é legal acompanhar essa história desde o começo, né? Que ele sai, tá orando pro Senhor, e aí o Senhor fala, volta. Então, imagina, eu imagino ele saindo assim, vou para a próxima que vai me aceitar, então. Não, peraí, tem que voltar. Então, tá no meio do caminho aqui, tem que voltar, porque ele orou e recebeu essa resposta, né? É importante a gente lembrar que quem está escrevendo aqui é Mórmon, né? Então a gente não está ouvindo esse relato pela boca de alma, né? Mórmon está lendo os registros e de acordo com o Espírito e com o que o Senhor está dizendo para ele está colocando aqui as partes mais importantes, né? E logo aqui no capítulo 8, nos primeiros 5, 6 versículos, ele fala de Gideão, aí ele voltou para Zarahemla, e daí ele vai para Meleque, e daí só depois que ele chega à Amonia, né? E eu achei interessante porque ele menciona bem rapidinho a terra de Gideão, que ele foi ensinar, que ele teve sucesso. Daí ele foi para Meleque, ele ensinou, teve sucesso, muitas pessoas foram batizadas. Então eu fico pensando assim, Mórmon, quando estava botando essas coisas aqui, ele deve ter, por que ele não sentiu a necessidade de realmente contar a história em profundo, sucesso, né? Ali, na história de sucesso. Foi tão... Ele só fala aqui que encaminhou-se, eles se arrependeram,
organizou a igreja, pronto, acabou. Mas ele decide ir a fundo na história que aconteceu lá em Amonia, onde foi muito difícil, né? Então, assim, não sei a resposta da pergunta que eu tô fazendo, né? Mas é só para vocês aí de casa pensarem, lembrarem que tudo que tá aqui tem um motivo. E muito dessa história que a gente vai ler hoje, nossa, tem muitos ensinamentos que são... E lembrando, esse povo não era um povo recém-converso, esse era um povo afastado. Eles não estavam pregando para os lamanitas que não sabiam. Eles sabiam. Esse povo sabia, eles foram ensinados e se afastaram. E eu acho que é essa uma grande lição, né? Com certeza. Eu fiquei pensando que se aplica muito aos nossos dias, porque a gente também teve aí a pandemia, que faz 4 anos, em 2020. E eu acho que todo mundo conhece alguém que não voltou ao rebanho, né? Depois disso. Então, é muito atual. E antes de eu estudar, eu estava lavando louça, viu? Que eu fico lembrando de um texto uma vez que a Ana leu, sobre as mulheres, que o Senhor vem até nós, onde a gente estiver. Né? A gente não precisa muitas vezes ir na montanha. A mulher, a mãe, né? O Senhor vem. Mas eu estava lavando louça e eu comecei a pensar muito nisso. Antes de estudar. De que eu quero estar preparada, sabe? Para eu poder ajudar quem quer voltar. Quem tem esse desejo. E nada melhor do que esses próximos capítulos de Alma e Amaleque interagindo com Zezrom, com o povo ali de Amonia. Quantos ensinamentos a gente não vai ter? A doutrina verdadeira. Ele ali, a gente sente, quando a gente vê os vídeos do livro de Mormon, né? A gente sente o espírito tão forte ali, que esses ensinamentos são verdadeiros, são para nós, tão atual, né? Achei tão lindo. E eu fiquei pensando também, Ana, que vocês estavam falando aí das áreas que ele serviu como missionário, eu lembrei muito da missão. Porque a gente sabe que a gente teve áreas que foram mais tranquilas, sei lá, tudo mais fácil, e áreas que, às vezes, os missionários passam por isso, né? Bairros, locais que é mais desafiador, mas é verdade, é onde a gente mais aprende, né? É incrível. Onde você mais vai ter experiência para contar. Uhum. Conta pra gente, Bê, como que foi assim. Imagino que servir missão na Europa é um pouco mais desafiador do que servir. Né? A gente escuta, os missionários lá no Brasil batizam 200 na missão inteira. Imagino como que foi. Conta pra gente. É diferente, né? Porque muitos deles têm um certo conhecimento. Muita gente que a gente falava, eles conheciam a igreja da Inglaterra. E eles não queriam nada com isso. Porque eles tinham sido forçados a aprender. A maioria das escolas, eles eram forçados a aprender sobre isso. Eles não acreditavam, não queriam fazer parte disso. Mas você estava falando e me veio na mente, eu lembro no começo da missão, eu comecei a pensar, por que eu tô fazendo isso? Se as pessoas podem morrer e se batizar depois, né? Por que eu vou perder meu tempo? Por que a gente se incomoda tanto com isso? Por que a igreja investe tanto dinheiro nos missionários? Porque é ótimo pra gente, né? Mas, tipo, in the grand scheme of things, por que a gente vai fazer isso? E eu tava no caminho pra cá, eu tava escutando o discurso do Elder Oaks, que tá no Come Follow Me dessa semana também. E ele tava falando que as pessoas vão ter a oportunidade de se arrepender e não importa o que acontece depois, elas vão ter essa chance porque a expiação é pra isso, né? Mas também a escritura fala que agora é o momento da gente se arrepender. Agora é a hora da gente tomar as decisões certas e se preparar para encontrar com Deus. E me fez pensar quão diferente minha vida seria se eu não tivesse o evangelho na minha vida. Por que eu não quero que todas as outras pessoas sintam isso? E foi o que eu aprendi na missão, né? A gente quer que todo mundo tenha as bênçãos que a gente recebe aqui agora. Porque se eu começar a guardar os mandamentos depois que eu passei, eu vou começar a receber as bênçãos de guardar os mandamentos depois. Imagina o conforto de tu ter um ente querido, tu perdeu tua mãe, tu perdeu teu pai, tu sabe que tu vai ver ele de novo porque se selaram no templo. Tu sabe que tu tem essa convicção hoje, eu não preciso esperar pra morrer pra descobrir essas coisas. E uma coisa que você me lembrou, quando eu estava estudando, eu não lembro exatamente qual que é a parte, qual que é o versículo certo, mas ele ensina sobre... ele fala um pouquinho sobre a questão de nós evoluirmos quando nós morremos, mas só vai evoluir quem está no reino celestial. Então, aqui na Terra é a oportunidade que a gente tem para poder chegar no reino celestial e poder evoluir e sermos deuses, né? Porque qualquer outro reino abaixo desse, você não vai poder evoluir até, né, constantemente, tanto quanto, exatamente. Então,
a gente precisa pregar a palavra para que as pessoas pensem celestial, né? Tenham como meta o reino celestial e não se contentar com menos que isso, né? Sim, porque senão a gente não teria vindo, né? Porque se fosse ser tão fácil como espírito a gente progredir para virar como Deus, o plano seria nulo. A gente não precisaria desse corpo, a gente não precisaria estar na Terra passando pelas coisas que a gente está passando. Mas por mais que a gente vá progredir enquanto a gente estiver esperando o julgamento e durante aquele tempo probatório que tem, a gente precisa aprender agora. E é muito mais fácil agora. Por mais difícil que seja agora, às vezes eu fico pensando quão pior vai ser depois, né? Quão mais devagar vai ser esse progresso, quão mais frustrante deve ser, porque tu não consegue se mexer. Imagina, sem corpo, como é que tu vai conseguir get things done que nem tu consegue agora? Isso, e o Senhor, ele precisa de nós para sermos, né? Quem são esses missionários hoje, né? Somos nós. E naquela, né? E às vezes não vai ser bem sucedido, né? O nosso trabalho, como a Laís falou, algumas áreas, ou até com a nossa família. A gente vai falar sobre o evangelho, às vezes a gente é a única pessoa na nossa família. E a gente quer falar com a outra pessoa, claro, não que não vai ser a sementinha sempre vai ser plantada, mas é importante a gente pensar que a gente pode sentir uma tristeza pelo arbítrio das outras pessoas. E é isso que ele estava nessa tristeza, porque ele foi para lá e não foi bem recebido. Então vamos ler aqui, pessoal, rapidinho. E aí a importância da gente confiar no Senhor, porque o Senhor tinha algo melhor ainda para ele. Ele não ia precisar ficar mais sozinho nessa. É. Né? No 8:9 fala, ora, Satanás apoderara-se dos corações dos habitantes da cidade de Amônia, portanto não quiseram dar ouvidos às palavras de Alma. E aí no 10, Alma, no entanto, esforçou-se muito o espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade e também que lhe permitissem batizá-los para o arrependimento. E aí é o 11 que realmente é o arbítrio que fala lá. Eles, no entanto, endureceram o coração, dizendo-lhe: Eis que sabemos que tu és Alma, e sabemos que és sumo sacerdote da igreja, que organizaste em muitas partes da terra, de acordo com vossas tradições. E nós não somos da tua igreja e não acreditamos nessas tolas tradições. Eu acho legal esse 10, porque eles sabem quem Alma era. Vocês lembram quem Alma era? Ele era o presidente da república. Né? Ele era o juiz supremo, o cara, e agora ele deixou de ser o juiz supremo para pregar o evangelho. Então eles estão aqui, pô, a gente sabe que você... Mas você não é tudo aquilo. Mas você não é, exatamente. Aqui você não pode falar nada, não. Tipo, a gente não acredita nisso, você não manda na gente. Eu acho legal que a gente aprendeu lá em Mosias que foi por causa de uma oração que ele recebeu a visita do anjo para transformar o coração dele, né? E foi através de um pedido a Cristo que Jairo viu sua filha ser levantada. E foi através de um pedido a Cristo que Bartimeu começou a enxergar. Foi através de uma oração que um rapaz de 14 anos fez que a igreja foi restaurada. Então, tanta coisa. Né? Tem mais aqui, eu peguei vários exemplos, né? Foi através de uma oração que Leí soube que deveria fugir de Jerusalém com a família. Foi através de muitas orações que Nefe acreditou nas palavras do pai. E da mesma forma, a Alma aqui, ele fala, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre o povo. Então, ele tinha isso no coração dele, por isso que ele sabia que ele tinha que voltar lá. Por isso que ele sabia, ele estava realmente com muito amor. E aí me fez pensar na questão do presidente Monson, né? Que ele sempre, acho que o moto dele, né? Ele sempre falava que ele sempre falava frequentemente sobre o privilégio de estar no caminho do Senhor, né? Assim que ele fala. Então, de ser as mãos do Senhor na terra. E aí tem uma citação que fala assim, quero sempre que o Senhor saiba que se ele precisar que um serviço seja feito, Tom Monson o fará para ele. Né? Então, como é que estão as nossas orações, né? Como é que a gente... Será que a gente tem essa fervorosa oração? Será que a gente percebe quando está entrando numa rotina? Né? Será que a gente... Como que a gente pode mudar isso para a gente ser um pouquinho mais como Alma? Será que a gente está orando pelos missionários? Será que a gente está orando para que nossa família seja convertida? Ou orando, né? por nós, para nós sermos esse missionário. Eu fiquei pensando durante isso, qual que é o meu papel no exército do Senhor? O que eu estou fazendo para pregar o evangelho? E interessante, eu estava visitando a minha irmã e ela falando, né, que ela às vezes
no bairro ali, né, não tem muitos membros e tal. Eu falei assim, então é a tua oportunidade. Começa a entregar o livro de Mórmon para as pessoas. Fala, olha, eu tenho um evangelho que vai mudar a sua vida, como mudou a minha. E, né, e ela falou, é mesmo. E às vezes isso vai fazer com que você mude o ambiente que você vive, que as pessoas, né? É claro, às vezes vai ter um outro que talvez vai falar não, mas quem sabe tem um sim. E a gente precisa, né, contar isso. Quem somos nós no exército do Senhor hoje? Quem sou eu hoje? O que eu tô fazendo para a obra missionária? Porque tu não sabe quando que vai acontecer, né? Meu pai é um dos maiores missionários, e tanto que a gente estava na missão, especialmente minhas 2 irmãs que voltaram faz pouco, eles ficavam competindo quem é que estava batizando mais, quem é que estava ensinando mais, e ele vivendo a vida normal, né? Mas foi interessante porque quando a gente era mais novo, quando o tempo de Curitiba foi dedicado, então faz o quê? 16 anos que foi dedicado. Meu pai, durante a visitação, tinha um congresso em Curitiba e ele era o gerente geral da empresa no Brasil e ele levou praticamente a empresa inteira de São Paulo para Curitiba para o congresso. E de surpresa, numa das noites, alugou um ônibus e todo mundo foi fazer a visitação do templo. A empresa inteira, né? Depois levou para jantar, lógico, né? Mas teve a visitação. E teve muita gente que não se interessou. Tipo, na época, ninguém se batizou. Não saiu dali, vem os missionários me ensinar agora porque tô convertido, né? Mas durante os últimos anos, algumas pessoas se batizaram. E agora, esse último ano, mais 2 pessoas se batizaram. Então, 16, 17 anos depois, tu não sabe qual é o impacto daquele teu relacionamento. Mesmo que tu seja um livro de Mórmon que tu deu aleatório na rua, né? As pessoas, elas sentem o espírito e a hora que elas estão preparadas, o Senhor vai influenciar. Vai lá ver aquele livro. Exatamente, né? E daí tu imagina receber uma ligação dessas, eu decidi me batizar, tu pode vir me batizar? Que legal. Muito legal, né? Eu gosto que no livro do Dave Bridges, que a gente usa, né? Ele fala que esse versículo 10 que a gente acabou de ler, ele é referenciado como uma oração missionária. E ao ler eu fiquei lembrando, tipo, nossa, quando eu era missionária era assim mesmo, se esforçou muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa uma oração que derramasse o seu espírito sobre o povo. E eu lembrei, né, nossa, na missão a gente tinha a listinha, né, das pessoas que a gente queria orar, eu ficava lá fazendo oração, abria o olho, olhava a listinha, abençoa tal fulaninha que não sei o quê, e essa pessoa, e a oração durava 1 hora, sabe, assim? Quer dizer, não 1 hora, né? Mas aí eu fico pensando, agora, eu aqui, depois de, 10 anos que eu servi missão, tô ainda, né, fazendo oração desse jeito, uma oração fervorosa e suplicando e realmente pedindo para o Senhor. E eu não sei se vocês pensaram nisso, também lembrou vocês de alguma oração que vocês fizeram na missão, mas é assim que deveria ser. Vocês nunca oraram assim, vão aprender. Aquelas coisas, tô brincando. É que tem gente que não precisa fazer missão pra aprender essas coisas. Vocês são, entendeu? Não, eu acho que a missão, ela dá uns aninhos a mais aí pras pessoas. Eu acho que a missão, ela é maravilhosa. Não, com certeza. Ela muda, assim, aquele tempo que você tem 24 horas para servir o Senhor, é um tempo que realmente eu não tive 24 horas. Mas a gente tenta. Né? Com certeza. Então, quem tem a oportunidade de ir para a missão, se está na dúvida, vão. Vai agora! Vão, hoje. Porque... me lembrou de no domingo passado eu dei aula sobre o discurso do presidente Holland, o caminho de uma... Não, como que é o da chama oculta? Ai, gente, vocês lembram o nome? Enfim, o último discurso do Elder Holland na conferência, que ele fala da chama oculta, e basicamente o discurso é sobre oração. E uma das perguntas que foi feita na aula foi tipo assim, quantas vezes a gente escuta na nossa ala as pessoas falando assim, vamos orar por fulaninha de tal, eles estão precisando de ajuda, e daí a pergunta era tipo, você... Pare para pensar, não precisa responder, mas você realmente, quando é pedido que você faça uma oração para outra pessoa, você realmente faz e você realmente inclui eles nas suas orações? Aí eu fiquei tipo, acho que eu não. Nosso bispado sempre, todo domingo, no púlpito, eles falam para abrir a reunião. Bem-vindos a mais uma reunião. Queríamos convidar todos a orarem pelos membros da sua ala que estão passando dificuldade. Eles falam isso todo domingo. Legal. E eu nunca fiz.
uma oração dessa? Era retórica, Eu sei. tá, amiga? Não precisava ter falado. Não, eu sei, mas eu posso começar a fazer. Mas sabe o que eu aprendi? Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive a presidente da STOC levantou pra falar isso, porque ela que escuta todo, né, que a gente não escuta às vezes. E ela falou, quando as pessoas falam isso, ela faz na hora na cabeça dela. Porque tu não precisa parar e fazer. ideia. E é o que eu comecei a fazer, porque senão eu esqueço também. Meu, no final do dia, quando acabou, eu mal fiz oração. Vamos combinar que, tipo, sabe? Tudo tudo faz na hora. Porque tu não precisa fechar o olho e fazer uma oração, né? Eu, na boa hora, ideia. eu ponho aquela oração. Eu tinha um Pra não esquecer. Eu tinha um bispo no Brasil que no final da aula da Cidade de Socorro ele entrava nos últimos 2 minutos e ele falava quem não tá aqui hoje. E aí todas as irmãs tinham que falar o nome de alguém que tá sentindo falta e ele colocava o nome e aí ele falou, então irmãs, vamos contatar essas irmãs. Alguém, e aí, quem pode contatar essa, quem pode contatar essa, né? Ai, que legal. Eu achei legal, mas tem as ministradoras, né, que já fazem isso, mas é legal às vezes trazer uma atenção para isso. Inclusive, a gente, no nosso conselho, né, na ala, a gente gosta de fazer depois de todas as aulas por causa disso, pra gente poder falar, eu não vi fulano de tal, então quem que vai contatar? Então, é bom a gente pensar especificamente nas pessoas. Que né? legal. Me fez pensar aqui de formas diferentes que a gente não está fazendo, como a Ana falou. Tipo, não é uma coisa que eu estou fazendo, mas é uma coisa que eu posso fazer. Então, me fez lembrar do versículo 18, né? Que depois que ele orou, né? Que ele estava triste, que o anjo falou para ele, alegra-te, né? E volta lá que você vai ter que pregar de novo. No 18, ele fala assim, eu vou pegar os últimos frases. E entrou na cidade por outro caminho. Sim, pelo caminho que fica ao sul da cidade de Amonia. Ou seja, ele não fez a mesma coisa. Ele voltou por outro caminho. Isso já ia mudar alguma coisa. Que certo? lição pra gente, né? Exatamente. Então, fazer alguma coisa que a gente não está fazendo, se a gente quer um resultado A, né, e está fazendo todas aquelas coisas, a gente tem que dar uma mudada para chegar no objetivo, né, da estratégia. Então, achei interessante esse pequeno ensinamento pra gente, né? Enfim, aí ele continua falando aqui que então ele ficou com fome e ele falou a um homem, darás algo de comer a um humilde servo do Senhor? E esse homem falou, sou nefita e sei que és um santo profeta de Deus, porque és o homem de quem um anjo numa visão disse, tu o receberás. Então, eu fiquei pensando, né, quão importante é a gente seguir o Espírito. Porque se ele não tivesse entrado por outro lado da cidade, ele não teria encontrado quem que a gente vai ver aqui. Ele não teria encontrado a moleque. E a moleque recebeu do anjo. Então, realmente, tudo, ele foi obediente, ele voltou lá, e por isso ele encontrou a moleque, que já tinha sido falado, né? O anjo já tinha falado para ele que ele ia receber, né? Algumas lições aí de novo, né? Que ele, que era afastado, volta com tudo para a igreja, né? E aí outra questão também é que muitas vezes a gente pode ficar pensando, né? É até algo que o David Ridges comenta no livro dele, que eu vou deixar na descrição para vocês, todo mundo sempre pergunta, tá na descrição. Mas é interessante que ele fala, às vezes a gente fica meio que em dúvida, eu não quero me doar 100% à igreja, eu não vou para atividade, porque não precisa de mim. Mas às vezes não é você que precisa da atividade, é a pessoa que você vai encontrar lá que precisa de você. Ou então, né, a gente fica meio que nessa de não se doar 100%. Mas a partir do momento que ele se doa 100%, ele se transforma. Ele vira uma outra pessoa. Então, mostra aqui pra gente, né, que uma pessoa pode estar no zero, não acreditando, não seguindo e pode de lá ir pro 100, de servir, de abençoar outras vidas. E o próprio Alma passou por isso, né? Quando o anjo veio pela primeira vez, ele tava com o ego dele, né? Eu sou bonzão, eu tô perseguindo a igreja, e o anjo baixou o ego dele. E nessa segunda vez ele tava para baixo, porque ninguém tava... E o anjo falou, não, vai lá, te alegra. E aí, por isso que a gente precisa realmente se doar, e a Alma passou por essa transformação, e a gente precisa passar por essa transformação. Eu gostei também que eu li em algum discurso aqui que falou que os anjos, eles são designados para essa visita, para que a terra não se perca, para que os filhos dos homens, para os filhos do Senhor não se percam. E ele precisava dessas, e por isso os anjos vêm para ajudar a resgatar, né,
E o Tyler e o Taylor no episódio até falam assim, imagina pro anjo ter essa designação de falar, olha, você vai lá falar com a alma e você vai repreender ele a primeira vez. A segunda vez você vai lá e você vai alegrar e incentivar. E às vezes a gente não vai ter essas visitas de anjos, né, para nos alegrar e tal, mas a gente, como você falou, a gente vai ser esse anjo na vida de uma pessoa e outra vai ser na nossa vida, né? E a gente já teve discursos falando que os anjos são pessoas e o Senhor, ele trabalha por meio de nós, né? A gente precisa dessa sinergia. Você falou sobre inspiração também, Laís. Eu queria um dos hinos que falam aqui pra gente falar, pra gente orar. E esse hino, né? Pai, inspira-me ao ensinar. E eu fiquei pensando assim, da gente realmente ler esse hino. Então, fala lá, Pai, inspira-me, eu peço, quando eu tenha que ensinar. Dá-me teu poder divino para as almas elevar. E depois fala, né? Quando um amigo aflito, possa as mãos eu estender e o teu caminho do teu reino ajuda-lo sim a ver. Então, que a gente possa ser essas mãos, né? De instrumentos nas mãos do Senhor. Não, quer aproveitar o gancho e falar, porque o Senhor ama muito seus filhos. E aqui ele fala. E aconteceu que as iniquidades do povo se agravaram. Então foi aí que juntou a moleque, que o anjo, né, falou, vai, meu servo é moleque, vai profetizar esse povo. Então, tipo, é hora de, precisamos salvar o povo, como a Carol falou, o Senhor se importa com a gente, né? E eu gosto, assim, aqui ele já tá introduzindo, né, a moleque, mas ele não fala muito bem quem era a moleque. Então, se a gente pular pra Alma 10, a moleque mesmo tá falando pro povo quem ele era, né? A moleque 10. Alma 10, 4, ele fala assim, ó. E eis que eu também sou um homem de alguma reputação entre todos os que me conhecem. Sim, e eis que tenho muitos parentes e amigos e também adquiri muitas riquezas por meio de meus esforços. Então, ele, assim, não era uma pessoa desconhecida lá no meio. Ele era uma pessoa que tinha status, né? Todo mundo conhecia a moleque. Não obstante tudo isso, nunca tive muito conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, de seus mistérios e maravilhoso poder. Disse que nunca havia tido muito conhecimento dessas coisas, mas eis que me engano. Engraçado que ele, tipo, se contradiz aqui, né? Ele fala, nunca tive. Daí ele, peraí. Não, eu tive sim, eu tive sim. Porque muito vi de seus mistérios e maravilhoso poder. Sim, mesmo na preservação da vida deste povo. Não obstante, endureci o coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. Assim, continuei rebelando-me contra Deus na maldade de meu coração, até o 4º dia desse 7º mês, no 10º ano do governo dos juízes. E daí ele conta a história do anjo vindo visitar ele, né? Então, só pra gente ter uma ideia de quem ele realmente era. E por que ele chegou a ser inativo na igreja? Porque ele endureceu o coração. Ele foi chamado várias vezes e não quis ouvir. E ele fala, eu sei dessas coisas, embora eu não quisesse saber. E isso me lembrou muito de, tipo... Infelizmente, se você conheceu o Evangelho e não vive o Evangelho, o teu juízo vai ser muito diferente do que uma pessoa que nunca conheceu, né, o Evangelho. A gente sabe dessas coisas. Nós sabemos que nós temos que ser pacientes, nós sabemos que nós temos que guardar a lei da castidade, palavra de sabedoria, nós temos que ser justos, nós temos que ser bondosos um com o outro. E se a gente não faz, né, o nosso julgamento do Senhor vai vir muito mais, como fala, forte, né? Mas ainda bem que a moleque se arrependeu. Em tempo, né? Como a Bebete estava falando, é importante, né? Aqui na Terra. Pô, poderia depois. Mas é mais fácil agora, Poxa, né? Por que tu vai esperar? Perfeito. Exatamente. Eu acho que o Senhor, ele trabalha de um modo tão personalizado com cada um. Às vezes eu sinto que quando eu erro alguma coisa, parece que assim, já vem a correção, assim, que eu tenho que aprender no mesmo momento. E é muito... E aí eu fico pensando como o Senhor realmente nos ama para demonstrar esse tipo de amor da repreensão, né? Como você falou, às vezes a repreensão vem na hora, às vezes demora. E nunca é tarde para o Senhor, né? O Senhor, ele tá esperando a gente de braços abertos, né? Como fez com a moleque. O anjo apareceu para ele, né? Porque realmente ele precisava ajudar a alma nesse momento. E eu acho isso lindo, né? Que
que tem como o Senhor ele trabalha na vida de cada um para que o evangelho continue progredindo. O que você acha? Eu acho que é bem único mesmo, que nem tu disse, né? O Pai Celestial, ele nos conhece individualmente, ele sabe como a gente funciona. Às vezes tu precisa daquela correção na hora, mas eu preciso de umas 3 semanas para perceber e para começar a escutar. Porque às vezes a pessoa tá com o coração endurecido, ela não quer escutar, que nem a moleque não tava, mas o Senhor sabe exatamente qual é a coisa que vai fazer amolecer, sabe? Às vezes as coisas demoram muito tempo para te querer mudar. Porque não é fácil, né? E me fez lembrar, um pouquinho mais pra frente, me fez lembrar sobre Zezron, né? Porque ele era um dos advogados, né? Que estava interrogando, que estava falando, né? Quem são vocês para estar falando isso pra gente, né? A gente precisa de mais de uma testemunha, daí aparece a moleque, então, peraí. Né? Então, é interessante ver um pouquinho ali em Alma 10 que aparecem esses advogados que eram versados em todas as artimanhas e astúcias do povo. E isso para que fossem habilidosos em sua profissão, no 15, né? E aí eles começaram a interrogar a moleque. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque Zezron, ele também sabia das coisas anteriormente, mas a tática de Amolec ali de Alma foi falar, olha, você tá sendo enganado pelo diabo, não é você, né? Então, meio que deu a chance para ele culpar, né, Satanás. Falar assim, não é só culpa que você tá agindo assim, né? Então, eu achei muito legal esse tipo de tática, assim, né? Que não é sua culpa que você não tá nos caminhos do Senhor, né? É Satanás que tá botando isso em você. E sempre que a gente tá desviando dos caminhos do Senhor, é Satanás que tá colocando a gente ali. Então, assim, sempre tem um jeito da gente voltar pro caminho do Senhor, né? Porque, assim, a gente não é aquilo que nós somos naquele momento. Nós podemos ser algo muito melhor com o Senhor. Se a gente deixa de lado as enganações de Satanás. Então, foi através disso que Zezron foi, aos poucos, peraí, é verdade. Não, então, tô sendo enganado por ele, e aí ele se volta ao Senhor, né? Que a gente descobre mais no capítulo 12. O jeito que Alma, quando ele começou a pregar, primeiro ele fala assim, haveis esquecido tão rapidamente quantas vezes ele libertou nossos pais. E essa coisa que ele fala sobre lembrar. E isso é o que a gente precisa hoje com os nossos convênios. A gente precisa se lembrar constantemente. Tudo que ele usou aqui de lembrar, de esquecer rapidamente, para que a gente se arrependa. Ele fala de arrepender, de guardar, depois ele faz o convite. E isso tudo a gente precisa hoje, desses lembretes, desses convites, de nos arrepender. E por isso é tão importante que a gente tenha essas ordenanças hoje, né, para ir ao templo, para tomar o sacramento, para que a gente se lembre e não se esqueça, né, do que o Senhor fez por nós até aqui, por nossos antepassados, enfim. E tudo que a gente aprende na igreja, tudo é repetição. A gente não está sendo ensinada nada novo. A conferência geral são os mesmos tópicos, talvez ditos de formas diferentes, mas é a mesma coisa para a gente sempre lembrar. Que de uma forma vai tocar, como a Bebete uma falou hora, aqui. uma hora entra. Então, ali no capítulo 11, a gente vê um pouquinho mais sobre Amolec contendendo com Zezron, né? Que lá no... Quer dizer, eles explicam, antes, né, de falar sobre isso, eles explicam bastante o valor da moeda e mostra ali, então, mais ou menos quanto que Zezron meio que tentou subornar ali Amolec para falar contra o que ele estava falando, né? Foi mais ou menos aqui os cálculos que a gente viu, $70 mil, né? Então ele estava falando, te dou $70 mil para você negar tudo isso que você está falando. Muito tentador. E ele não ia pagar. E ele sabia, a moleque sabia. A moleque, no 22, ele fala, e a moleque disse-lhe, sim, se for segundo o Espírito do Senhor, que está em mim, porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhe Zezron, eis que aqui estão 6 ontis de prata, né? E todos te darei se negares a existência de um ser supremo. Daí o moleque diz, então, ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acredita que não há Deus? Não tu sabes que existe um Deus, amas, porém, mais o lucro do que a ele.
E aí ele fala ali a mentira dele. Mentiste perante mim. No 25. Eis que aí, né, no 25, isso. Eis que te darei 6 ontis que são de grande valor, quando no teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivos para destruir-me. Então, né, que ele deixa bem claro que ele estava lá do Senhor, ele sabia o intento do coração dele. E Zésron ali já fica, eita, foi pego na minha mentira, né? E aí ele fala, né? Que se havia só um Deus, mas e esse que vai vir, que você está falando que vai vir, ele vai salvar o povo em seus pecados? Ele falou, não. Ele falou, mas peraí, você está mentindo, você falou que ele ia salvar o povo. As meias verdades, né? Olha as meias verdades. Ele falou, não é isso. Ele não vai salvar o povo que estiver em pecado, né? Mas ele vai vir para redimir aqueles que estiverem arrependidos, né? Que ele vai redimir mesmo, ou seja, ele vai pagar, né? Por eles que estiverem arrependidos e falar, não, tudo bem, seus pecados vão estar perdoados, enfim. Então, e aí ele vai ensinando, né? É tão lindo aqui que ele vai ensinando sobre o plano de salvação, né? Vai explicando sobre o que Jesus Cristo vai fazer e como Jesus Cristo pode nos redimir da nossa morte espiritual também, né? E é como o povo se achava ali, eles estavam mortos espiritualmente. Então, podemos continuar aqui então. Cristo não resgatou das duas mortes, né? Da física e da espiritual. A gente vai ser ressuscitado. Exato, por causa da ressurreição, é verdade. Ele vai nos resgatar da morte. E é tão legal que aqui ele vai explicar pra gente, né? Sobre Adão e Eva, né? Ele vai explicar o porquê que eles iam ter que cair, né? Para que eles pudessem ter o arbítrio. E por que era importante nós termos o caminho para nos arrependermos, que é Jesus Cristo. É tão lindo como ele coloca aqui o ensinamento, né? Da ressurreição, como a Carol falou, da morte física, né? Que o nosso corpo e o nosso espírito iam voltar. Então, vamos ler aqui, ó. Que o 4 ele fala, e vês que sabemos que teu plano foi um plano muito sutil, segundo a sutileza do diabo, para mentir e enganar este povo, a fim de incitá-lo contra nós, para ultrajar-nos e expulsar-nos. Ora, esse era um plano de teu adversário, e ele exerceu o seu poder sobre ti. Agora, quisera que eu te lembrasseis de que o que eu te digo a todos. E aí ele fala que foi uma armadilha do diabo. Então, aqui, né, aquilo que eu comentei, ele está deixando bem claro que foi o diabo que intentou o coração dele, né? O diabo tenta, mas a gente também tem que lembrar que o nosso arbítrio conta muito. Às vezes a gente culpa muito, né, culpa muito o inimigo, mas a gente tem a responsabilidade, a gente tem essa responsabilidade de escolher. E por isso que as nossas escolhas são muito importantes, né? A gente sempre tem que fazer as escolhas bem conscientes. E o Senhor conhece nosso coração. E Ele conhece o nosso coração. Isso me lembra do que a moleque acabou de falar, né? Quando ele ofereceu o dinheiro, ele admitiu, ele falou assim, por que você tá me tentando? Tipo, ele fala, eu fiquei tentado mesmo, porque, gente, acho que qualquer uma de nós ia ver $70 mil ali, ó. Pô, quem que não quer $70 mil? Basicamente, dá pra você sobreviver 1 ano, 2 anos inteiro quase com esse valor, né? Mas ele fala no 11:23, ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Então aí ele tá falando, ó, eu fui tentado. Me lembrou de Jesus Cristo. Jesus Cristo também sofreu tentações, ele foi tentado, né? E você acha que na hora quando ele tava lá com o Satanás, Jesus Cristo não estava com fome mesmo? E ele não estava com muito... Ficou tentado mesmo? Tá bom, vamos lá, me dá esse pão então para mim comer? A tentação você realmente tem que sentir, né, para ser uma tentação, né? E ele fala, ignoras tu que os justos não cedem às tais tentações. Então tá aí a diferença, que foi o que a gente vai sentir tentado, mas a gente não vai ceder. Jesus Cristo não cedeu. E uma coisa importante é a gente evitar situações que a gente sabe que a gente tem certas coisas que a gente pode cair, talvez, né? A gente conhece as nossas fraquezas, então vamos evitar, né? Não vamos, para que a gente vai se arriscar ou andar na beiradinha,
Por isso permanecer em lugar santo, A gente está né? nos últimos dias, não tem mais espaço para andar na beiradinha do abismo. Sim, mas tem o alicerce também, né? É o alicerce. Porque ele fala lá no 12, ele falou, foi um plano muito sutil. Às vezes, tu não começa quebrando a lei da castidade, tu acordou num lugar que tu não deveria um dia, né? As coisas começaram porque tu começou uma conversa que tu não deveria, um relacionamento não deveria. A mesma coisa com lei, palavra e sabedoria. Talvez tu passou no Starbucks, pegou um café, em vez de pegar o chocolate que tu tava afim, né? Ah, vamos ver que isso é bom mesmo, o cheiro tá bom hoje, né? São as pequenas coisas, são pequenas decisões diárias. Mas tu tá fazendo o alicerce forte, por mais difícil que as coisas fiquem, o Pai Celestial, ele te sustenta, né? Ele vai te guiar. E tu vai estar preparado para escutar o Espírito quando ele fala, ó, sai daí que não é bom. Sai correndo. Vamos mudar a situação. E é um exercício a gente ouvir o Espírito, né? Não é fácil. Bastante, né? A gente precisa ter esse treinamento para a gente saber reconhecer. Hoje eu vejo que hoje eu consigo reconhecer muito mais o Espírito do que algum tempo atrás, talvez, né? Talvez pela maturidade de vida ou pelas coisas que a gente já passou. E é um exercício, né? E é um exercício e o Espírito fala se eu tô espiritual, se eu tô buscando, ele vai falar mais claro, né? Na minha A abordagem de Amulek e a abordagem de Alma eram diferentes, mas os dois se completavam ali como missionários. Então, por causa das conversas deles, Zezrão começou a tremer e temer. Então, no 8, isso, no 8 fala que ele começou a perguntar sobre a ressurreição, porque, né, enfim, do que Amulek tinha falado, e a Alma estava ali falando. E foi muito interessante no 9 que a Alma faz assim, ó, fala para ele: é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus, é-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra, que ele conceda aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. Então, eu fiquei pensando de tudo que foi falado, ainda que vai ser falado, que ele vai explicar tão lindamente. Então, estudem mesmo o capítulo, todos esses, mas o 12 é maravilhoso mesmo. Olha lá, quão importante é a gente não endurecer nosso coração. Quantas coisas a gente pode perder, né, por endurecer o nosso coração. E me fez lembrar, estou estudando um livro sobre reconhecer o Espírito Santo, né? E ele fala, todo mundo recebe revelação, todo mundo, né? Ele deixa bem claro isso o livro inteiro, ele fala que todo mundo é capaz de receber revelação. Talvez para um seja mais claro do que o outro. Por quê? Porque a gente, exatamente isso, a gente está tirando essa dureza do nosso coração. Então, quanto mais duro a gente está, mais difícil de reconhecer o Espírito. Então, a gente tem que seguir sempre que a gente ouvir o primeiro pensamento, né? Ah, você precisa ligar para aquela pessoa. Ah, mas eu não falo com ela há 3 anos. Liga mesmo assim. Eu gostei aqui nas notas de rodapé, aqui no versículo 10, aponta para humildade, humilde, humilhar, né? Quando fala para não endurecer o coração. E eu, pensando aqui, ele era um advogado. Você vê no começo da conversa que ele tá bem tipo... Eu conheço a lei e ele tá tentando usar o conhecimento dele como advogado pra... Aí, a partir do momento que ele começa, tipo... Opa, peraí, esse cara aqui tá... Na verdade, ele que tá começando... Ele tá, como fala? Ele tá me pegando em todos os meus truques. Ele meio que desarmou, né, o Zezron. E daí, a partir do momento que ele começou a, tipo, abaixar a guarda dele, tipo, putz, talvez a minha profissão não tá servindo aqui direito. Aí ele começou a fazer perguntas mais sinceras com a intenção de aprender, né? Sim, abriu o coração. E isso também me lembrou, essa semana, a gente recebeu vários comentários num post bem antigo que a gente fez do livro de Mormon, e tem muitos membros da igreja retrucando algumas pessoas que estão falando contra esse reel que a gente fez, né, sobre o livro de Mormon. E uma das pessoas que tá falando contra, ele tava falando assim, que a gente tá interpretando o que a Bíblia tá dizendo errada, que a profissão dele é auditor, e ele tem a especialização em interpretação de texto. E daí isso me lembrou agora, ele não tá conseguindo enxergar a verdade porque a profissão dele, tipo, ele é tão bom na profissão dele que ele não vai se deixar se enganar por essas doutrinas mormons.
né? Então aqui é humilhar. Se ele sair um pouquinho nessa de eu sei tudo, eu sou especializado em bababá, talvez ele ia conseguir enxergar que realmente, né, o que está sendo ensinado, guiaria, né? o espírito guiaria, né? Então a importância da gente, às vezes a gente vê quantos médicos, né, por ter tanto conhecimento sobre o corpo humano, sobre a ciência, cientistas acabam sendo ateus, né? Porque eles deixam esse conhecimento secular cegar e eles não conseguem ouvir o espírito. E por isso que no Evangelho a gente tem um ponto que é exigido a nossa fé. A gente vai precisar, para continuar, a gente vai precisar ter fé. E Cristo falou, né? Bendito é aquele que tem fé, né? Que não precisa ver para crer. E isso vai ser a prova nas nossas vidas em algum momento, em alguma situação. E a gente precisa, né, estar com esse fito de fortalecer a nossa fé. E tudo isso que a gente falou aqui, né, de pregar o Evangelho, foi sobre Cristo. Ele é o centro desse Evangelho, ele é o centro das nossas vidas, porque ele traz essa paz, ele nos ajuda a melhorar, né, a progredir, para a gente voltar a poder viver com ele. E ele fez milagres nas vidas das pessoas. Ele fez milagre na vida de Alma, de Amulek, né, de Zezrum e você que está assistindo, né, nós, cada um de nós que estamos aqui, acho que todas nós estamos aqui porque a gente sente essa mudança, a gente sabe que Cristo redimiu nossa vida, que é o tema, né, inclusive aqui da nossa discussão de hoje. E lembrar, né, que nós aqui, todos nós aqui, nós viemos para essa terra com esse valor divino. E todas as pessoas têm esse valor, né, umas se esquecem, mas é nosso papel de ajudar, lembrar, de acender a chama, né, na vida de cada um, de levar um pouquinho da luz do Senhor. Então, obrigada, Bebete, por ter estado aqui com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua contribuição, foram muito boas as suas palavras. Obrigada, meninas, e obrigada a você aí de casa. Esperamos que você tenha uma ótima semana, que nessa semana você possa orar por oportunidades para pregar o Evangelho, assim como nós vamos fazer também. Nem que seja uma mensagem, um post na internet. E se você tem alguma história, alguma ideia, compartilhe aqui com a gente para a gente compartilhar com mais pessoas também. Que você se lembre que Cristo é o centro da tua vida e que por esse Evangelho tudo vale a pena viver por Cristo. Boa semana, até mais. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.